Podemos começar, né? Boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos a mais uma atividade do nosso 31º curso de verão de Fisiologia e Farmacologia da UFMG. E hoje nós damos início ao primeiro módulo do nosso curso, intitulado Aspectos Celulares e Moleculares do Câncer, da Pesquisa Básica e Avançada. E ao longo do dia, vocês puderam acompanhar nossas atividades, as aulas teóricas, a nossa aula prática, que foram atividades assíncronas. Hoje, mais cedo, no início da tarde, nós tivemos a palestra do professor Pedro. Só lembrando que essas atividades estarão disponíveis no nosso site, então, acho que até o final do dia nós conseguimos subir o link da palestra do professor Pedro. E agora, para encerrar o nosso módulo, nós daremos início à nossa mesa redonda, que vai abordar a contribuição da oncologia experimental para o desenvolvimento do país. Deixa eu só liberar aqui. Então, o primeiro convidado de hoje, para compor a nossa mesa, é o professor Alexander Bibraí, que por conta de um imprevisto, ele não pôde estar presente de forma síncrona no nosso evento, mas ele deixou sua apresentação gravada e nós iremos compartilhar ela agora com vocês. Então, só para dar uma breve introdução, o professor Alexander, ele possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Santa Cruz, doutorado em Neurociência pela Wake Forest University, da Carolina do Norte, e pós-doutorado em Biologia Celular no Albert Einstein School of Medicine, em Nova York. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Patologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas em Fisiologia e Farmacologia, nosso FISFAR. Eu vou compartilhar o vídeo dele aqui com vocês e aí vocês me avisam se dá certinho, se todo mundo consegue escutar. Vocês conseguem ver minha tela já? Sim, Bia, dá para ver. Agora falta o áudio. Não estamos ouvindo. Não? Você vai ter que compartilhar o áudio também, eu acho. Deixa eu ver. Eu não sei se é aqui no Zoom, mas tem umas plataformas que na hora que você fala para compartilhar a sua tela, você tem a opção de compartilhar o áudio também. Eu vou interromper o compartilhamento e ver se ele É aparece isso de mesmo, novo, Beatriz, você tem que sair, como você fez, né? E no momento de compartilhar, fazer essa escolha. Achei. Compartilhar som. Eu acho que agora vai. Olá, pessoal. Boa tarde. Desculpa não poder estar presente com vocês aí de forma online. E muito obrigado por essa oportunidade de apresentar um pouco do que a gente faz no nosso laboratório. Então, o título dessa pequena apresentação de hoje é Sistema Nervoso Periférico na Guerra contra o Câncer. Dentro de cada um de nós, agora, há células de câncer. Então, por que todos nós não desenvolvemos a doença câncer? A razão disso é que as células de câncer, para crescer, dependem do microambiente tecidual onde elas residem. Por exemplo, na pele, quando as células de melanoma crescem, elas interagem com outros componentes do microambiente tecidual da pele. Assim, quando os tumores são formados, eles são compostos, além das células de câncer, por uma variedade de outros componentes. Provavelmente, ainda não conhecemos todos esses componentes. O que nós já sabemos é que os componentes do microambiente tumoral não são estáticos.
Alguns deles promovem o crescimento das células de câncer, enquanto outros bloqueiam esse crescimento. Assim, regulando o microambiente tumoral, esperamos conseguir controlar a progressão do câncer. Nós temos nervos espalhados por todo o nosso corpo. Será que o sistema nervoso controla o câncer dentro de nós? E se sim, então como? Essa é a pergunta fundamental que nosso grupo tenta responder no laboratório. Assim, nosso primeiro objetivo é estudar as interações dos circuitos neuronais periféricos dentro do tumor. Nós já sabemos que diferentes tipos de neurônios são componentes importantes do microambiente tumoral, mas ainda não sabemos nada sobre as comunicações entre eles e se essas comunicações são importantes durante a progressão do câncer. Nosso segundo objetivo é investigar o envolvimento do sistema nervoso central com os neurônios sensoriais intratumorais. Como esses neurônios sensoriais de dentro do tumor estão fisicamente conectados com o cérebro e se eles estão fisicamente conectados ou não com o cérebro. Será que seria possível estimular regiões cerebrais específicas para afetar os neurônios sensoriais intratumorais e, assim, afetar o comportamento dos tumores? Nosso terceiro objetivo é explorar as interações entre neurônios e células da glia dentro do microambiente tumoral. Embora os neurônios se comuniquem com as células da glia no sistema nervoso central, regulando as atividades cerebrais, isso é relativamente bem aceito, nós ainda não sabemos se esse diálogo acontece dentro do tumor e se essas interações afetam a progressão do câncer. E nosso quarto objetivo é avaliar o papel dos nervos nos nichos metastáticos, como pulmões, ossos, fígado e outros. Esperamos, assim, que nossas pesquisas resultem na descoberta de novos alvos terapêuticos no microambiente tumoral, que levem a tratamentos menos tóxicos para pacientes com câncer. Então, aqui essa pequena apresentação, eu mostrei basicamente o que a gente está mais focado no nosso laboratório. A minha paixão em relação ao câncer, em relação à doença, eu comecei a estudar mais profundamente quando, inicialmente, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Infelizmente, eu perdi minha mãe ano passado. No entanto, durante esses anos, eu fui estudando com muita energia e tentando buscar, porque eu acredito fortemente, porque foi uma coisa pessoal minha, de que mesmo a pesquisa biomédica básica que nós fazemos, porque nós trabalhamos com modelos pré-clínicos de câncer, que são modelos principalmente em camundongos, eu acredito que o tipo de pesquisa que a gente faz, não imediatamente, mas lá na frente, vai levar a melhores tipos de tratamentos, a melhores tipos de condições para os pacientes que tratam o câncer, assim como várias descobertas que têm sido feitas nos últimos vários anos, principalmente nos últimos 15 ou 10 anos, têm revolucionado a terapia do câncer. Então, antigamente, eu diria mais de 30 anos atrás, às vezes até hoje em dia, em alguns setores, tinha-se até medo de falar a palavra câncer. Se falava aquela doença, a pessoa foi diagnosticada com aquela doença, tinha medo até de dizer a palavra câncer, porque o diagnóstico era necessariamente fatal e sem nenhum tipo de alternativa, sem nenhum tipo de possibilidade de tratamento. Logo, devido à pesquisa biomédica básica, foi-se avançando vários tipos de tratamentos, inicialmente menos específicos e com o passar dos anos mais específicos. Então, tratamentos que se baseavam em mecanismos, tanto moleculares como celulares, que foram descobertos no câncer ou como no tumor como um todo. Nós, por exemplo, estudamos o ambiente, esse microambiente onde as células de câncer se localizam,
que acaba regulando o funcionamento das células de câncer. Então, estudamos alvos possíveis para tratamentos, para a gente manipular esses alvos e assim afetar indiretamente as células de câncer e o crescimento delas. Então, ao passar dos anos, foram se criando maneiras novas de tentar combater o câncer. Tanto é que, hoje em dia, apesar de que ainda assim, principalmente em estágio mais avançado, a doença de câncer ainda é uma doença que a gente não sabe como curar completamente, mas em muitos casos, essa doença ela passa a ser uma doença mais crônica, talvez até, de certa forma, nem tanto, mas talvez se aproxime mais do diabetes, porque existem pacientes de câncer que antigamente morreriam em 1, 2 anos sem nenhum tipo de alternativa. Hoje em dia, na clínica, e os médicos conseguem prolongar o tempo de vida eu vou baixar desses aqui, tá, Adriana? pacientes, assim como melhorar a qualidade de vida desses pacientes devido a descobertas feitas que possibilitam o desenvolvimento de drogas e tratamentos que possuem alvos moleculares e celulares. Gente, eu gostaria de pedir para que mutassem os microfones. Que eu preciso colocar, enxugar mais na questão das emendas. Vocês estão me ouvindo? Ver o que tu já utilizou e tu descarta, né? Nossa, as coisas. Tudo certo? Podemos continuar? Alguém me dá esse ok? Aproveitar ela. É muito É pouquinho. muito pouco. 75. Deixa eu só ver uma coisa. A bioestatística da medicina são quantas horas? 45. 45. Porque o meu Gente, por receio é favor, dela gostaria falar de pedir para mutar os aqui, lá microfones. não. Mas ela é tranquila, porque lá na emenda tá assim, que... Elbert Henrique, por favor. Desculpa, gente. Ok. Mais específicos, e muitas vezes essas drogas são menos tóxicas para esses pacientes. Então, eu acredito fortemente, devido à minha história particular, assim como a minha paixão pela ciência que a gente faz, é que essa pesquisa biomédica que a gente realiza no nosso laboratório, em colaboração com vários outros grupos, tanto da FMG, como do Brasil, como de outros lugares do mundo, de que a pesquisa que nós fazemos, mesmo trabalhando com camundongos, o nosso objetivo é curar humanos, é chegar um dia e ver aquilo que nós fazemos ali na bancada ou em modelos experimentais relativamente básicos, chegar um dia à clínica. Mas nós sabemos que o que nós fazemos é essencial para um dia chegar lá, assim como vários outros estudos já chegaram e já conseguiram melhorar muito a condição de pacientes de câncer e geraram várias alternativas de tratamentos que hoje em dia a gente tem nessa doença, talvez a mais horrível que existe, que a gente ainda não sabe curar completamente. Então, essa é a nossa contribuição do que a gente faz. A gente acredita realmente que a gente tem na mãos o poder de melhorar as condições da sociedade, que é uma doença, infelizmente, não é nem um pouco rara, é uma doença que é frequente. Então, se nós não passamos por isso nós mesmos de termos câncer, muito provavelmente familiares ou amigos, ou pelo menos alguém que nós conhecemos, já passou ou está passando por essa doença. Por isso que é uma doença tão relevante para a nossa sociedade. Então, os estudos que nós fazemos, tanto o nosso grupo, que a gente foca em estudos em modelos pré-clínicos, experimentais em camundongos, como minhas colegas, a professora Miriam, a professora Elaine e vários outros pesquisadores do Brasil e do mundo, que estudam mecanismos celulares, moleculares, básicos dessa doença, nós temos que avançar em todos os níveis para tentar conseguir chegar lá o mais perto de uma futura possível aproximação de uma cura dessa doença horrível. Então, além disso, além de contribuirmos para a sociedade a nível de descobertas científicas que nós acreditamos que no futuro podem levar a melhores tratamentos para o câncer, nós, parte da nossa missão, do nosso laboratório, também
é o desenvolvimento e o treinamento de cientistas que no futuro serão pesquisadores melhores do que eu e que conseguirão avançar a ciência ainda mais e chegar ainda mais longe, principalmente nesse tema que é o tratamento de câncer. Então, nós temos membros do nosso time em vários estágios da educação e da progressão da carreira de um cientista. Então, desde pessoas de nível de ensino médio que nós temos também, antes de entrar na universidade, que estão vindo ali cheio de brilho nos olhos, cheio de paixão e sonham em um dia entrar na universidade e um dia ser cientistas. Nós temos membros assim, até os cientistas no primeiro estágio da universidade, que são pessoas dos cursos mais variados, que fazem iniciação científica no nosso laboratório. Então, temos membros do nosso time da veterinária, de biomedicina, da farmácia, da biologia, da medicina e de vários outros cursos, de alguma forma relacionados com a área biomédica. Temos também alunos de mestrado e de doutorado e residentes pós-doutorais, que todos eles são colegas e todos eles são essenciais no nosso time para a gente tentar avançar quanto mais possível as nossas pesquisas. Então, nós contribuímos dessa forma também de treinar as futuras gerações de cientistas e de mentes brilhantes que vão fazer a diferença lá na frente e já estão fazendo agora. Então, novamente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Gostaria de deixar também aqui as portas abertas para virem visitar o nosso laboratório, como também nós estamos constantemente, eu acredito, assim como a professora Miriam e a professora Elaine, estamos sempre buscando pessoas que têm, a gente chama de brilho no olhar, e aquela vontade de contribuir e vontade de avançar, de ajudar o avanço da ciência. Então, essas pessoas cheias de vontade, nós estamos sempre de portas abertas para que elas se juntem ao nosso grupo. Então, se tiver pessoas interessadas, nós sempre temos as portas abertas para recrutar pessoas novas no nosso grupo em todos os níveis da carreira científica. E agradecer muito pela oportunidade, pela coparticipação com a professora Miriam e a professora Elaine. Muito obrigado, pessoal, e novamente desculpo por eu não estar podendo estar online com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando super bem esse curso maravilhoso que foi criado especialmente para vocês. Um abraço. Gostaria de agradecer, então, a participação do professor Alexander. Infelizmente, não pôde estar de forma síncrona, mas deixou essa palestra maravilhosa para a gente. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat também. Gostaria de convidar agora a próxima professora que vai compor a nossa mesa, a professora Elaine Souza Fagundes. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e seu mestrado foi em ciências biológicas com enfoque em microbiologia pelo Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, com aperfeiçoamento em biotecnologia pelo Centro Tecnológico de Minas Gerais. Ela possui doutorado em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, onde também realizou o seu pós-doutorado em produtos naturais citotóxicos e imunomoduladores. Além disso, a professora também possui pós-doutorado em Cancer Drug Discovery pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos, e atualmente é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Fisiologia e Biofísica. Seja bem-vinda, professora. Olha, eu vim aqui, na verdade, interrompendo o que seria a apresentação de Elaine, porque ela ficou... Ai, espera só um minutinho que ela está mandando uma mensagem. Ela ficou sem energia por causa da chuva. Ai, que pena. Então, ela está aqui me mandando uma mensagem... Só um minutinho, por favor.
Claro, professora. Se a senhora Se quiser, não, nós eu podemos vou. Isso, eu vou iniciar no com a lugar sua dela fala. agora. Isso mesmo. Olha, ela me mandou a apresentação dela, mas eu não sei como faríamos para eu poder compartilhar a apresentação dela e ela falar, você entendeu? Então, eu acho melhor eu apresentar, Combinado. enquanto o pessoal da nossa equipe tenta resolver essa questão, tá bem? Combinado, professora, a gente entra em contato com ela. Beatriz, você é Beatriz Rocha, né? Isso. Mandei para você. Ok? Então, você pode me apresentar. Então, essa é a professora Miriam Lopes, última integrante da nossa mesa redonda. Ela é graduada em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Universidade Santa Marense de Educação e Cultura, Organização, desculpa. Ela possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, com enfoque em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo, e atualmente é professora titular do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz parte do nosso corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia. Muito obrigada por aceitar nosso convite, professora. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu vou aqui ter uma conversa com vocês, né? Com os nossos cursistas. É uma conversa que não tem o compromisso de passar informações para vocês, né? É só de mostrar aquilo que a gente faz em relação à oncologia experimental. Eu não estou conseguindo. Eu estou compartilhando já, não estou? Sim, está compartilhando, só não está em modo apresentação. Agora vai estar. Chegou? Chegou a imagem? Ainda não está em modo apresentação para mim. Mas vai chegar já já. Porque Okay. já está. Bom, então, eu faço parte desse programa já há um bom tempo, né? Temos alguma experiência aí nesse curso de verão, trazendo todas essas pessoas que têm algum interesse naquilo que é desenvolvido aqui no nosso programa. E hoje, então, participando dessa mesa redonda, junto com o professor Alexandre Bibrair e a professora Elaine Fagundes, eu vou trazer um pouco daquilo que se faz no nosso laboratório, com o nosso grupo de pesquisa, a título mesmo de situar só vocês naquilo que é desenvolvido. Eu não tive a preocupação de trazer slides, eu tive a preocupação de trazer só slides ilustrativos, porque o objetivo da nossa mesa redonda é conversar sobre outras questões, né? Como o que é que nós estamos fazendo, né? Qual é a nossa contribuição, não só para a ciência, mas para a população, e mais especificamente a população brasileira, né? Que é uma das nossas primeiras, né, preocupações. Então, meu nome completo é Miriam Tereza Paz Lopes. Se vocês quiserem algum tipo de contato, vocês podem ter aqui, tem 2 e-mails para fazer esse contato. Me diga uma coisa. Miriam, acho que está faltando só você botar em tela cheia sua apresentação. Mas eu já coloquei em tela cheia. Porque para a gente está... Não apareceu ainda, professora. A minha está, então eu vou
eu vou Ontem a parar. Silvia estava tendo esse problema e alguém sugeriu que ela compartilhasse a screen, sabe? A tela, e não o desktop inteiro. E aí parece que funcionou. A Silvia estava E tendo como é esse que eu mesmo- faço isso? Na hora que você colocar em compartilhar, vê se você tem a Sim. opção de screen ou tela. Files, não. Aqui no Zoom mesmo, na hora que você dá share screen, o que É aparece? share screen. Ele não abre uma janela para você selecionar o que você quer compartilhar, não? Sim, sim. Quais são as E aqui opções? está. É esse mesmo. Eu venho aqui e agora eu coloco apresentação de slides. Isso, eu vi, deu para ver você clicando, mas ele ainda não foi para a tela cheia, sabe? Opa! E agora não foi, não? Não, ainda não. Eu acredito que seja um problema do próprio Zoom, né? Teve problema ontem com a professora Silvia. Ontem alguém fez uma sugestão, a Silvia fez e... Conseguiu agora? Não, Miriam. Mas acho que também não é grande problema seguir assim, né? Não sei se compromete muito. Eu não tenho onde recorrer aqui. Deixa eu apertar aqui no meu share screen e ver o que é... Ah, mas eu não posso, porque já É tem. share screen o que aparece para mim. E foi onde eu cliquei. Sim, e aí quando Isso. você... Pode falar. Não, era só para saber se aparece a opção para clicar em algumas abas ou se tem a opção para todas as abas, todas as telas. Porque tem Só um alguns minutinho. aplicativos. Não, agora eu só estou complicando a situação. Voltando. É aqui embaixo, não é? O share screen. Isso. Ok. E aí, o que aparece na hora que você vai dar share screen? Aparece Beatriz, aparece um iPhone, iPad, contribuição. Na tela do Zoom. Na tela do Zoom, é onde eu estou. É onde eu estou. É assim, aqui está claramente o arquivo. Talvez eu resolva de outra maneira. Espera. Você consegue Professora, eu abri aqui Eu vou o tentar meu, aqui, a só um primeira minutinho. a telinha. Tá bem. Só um segundo. No meio da apresentação. Eu vou colocar isto assim, mas isso aqui está aumentado e eu não sei por quê. Não, gente. Agora piorou. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Não posso. Quando eu clico em compartilhar a tela, a primeira opção que aparece é a tela inteira. A sua aparece essa opção também, né? Só para a gente ter certeza que é a mesma coisa. Então, mas se eu coloco para apresentar, Certo. em modo apresentação, antes de entrar, eu já não consigo mais entrar. Não, é no compartilhamento de tela no próprio Zoom mesmo. Quando você clica em compartilhar tela embaixo, aí abre uma janela com várias opções, que a senhora lê o iPhone, um monte de coisa. O meu também aparece isso. Só que a primeira telinha que aparece é a tela inteira. É a tela inteira. É nesse mesmo. Aí, clicando nesse, mesmo assim, não está em modo apresentação. Não, é esse mesmo que eu tenho usado. Tá, a gente está vendo a apresentação, só não está ainda em tela cheia. Mas acho que dá para seguir assim? Alguém... E agora? Não, ainda aqui é rapidão. Alguém está com o microfone aberto aí, além... Bom, então, gente, nós vamos ter que caminhar assim, tá? Porque senão o tempo vai passando e eu estou achando que isso vai se complicar, né? Então, onde que eu estava? Eu estava apresentando aqui
o nosso endereço, né? O nosso e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os avanços na obtenção de produtos com atividade antitumoral, antimetastática, que no nosso caso são frações proteolíticas de plantas. Aqui eu apresento para vocês a planta, que é o objeto, né, de nosso estudo. Ela é uma planta nativa da costa oeste da América do Sul, e o látex do fruto dessa planta é rico em carboidratos, vitaminas, minerais, outras moléculas e cisteínoproteases. Essas cisteínoproteases é que são mais diretamente o produto em que nós vamos mostrar aqui os nossos resultados. Então, a título só de ilustração, essa é a inflorescência da planta, né? O fruto é imaturo, alguns já começando a amadurecer, esse é o fruto maduro. Esses frutos são edíveis, no entanto, eles precisam ser cozidos, né? Dada a quantidade de proteases que eles têm. Então, a partir do látex desse fruto aqui verde, né, imaturo, nós extraímos esse látex e o submetemos a uma cromatografia de Cefadex G10 e encontramos 2 picos, né, proteicos, e sendo que o primeiro deles, que nós vamos chamar de P1 G10, porque é o primeiro pico G10, porque vem da Cefadex G10, é o pool de frações do nosso interesse. Professora, desculpa te interromper novamente, é que o slide ainda não passou para a gente. Então, além de não estar em modo apresentação, não está no seu terceiro slide. Então, como vamos resolver isso? Se a senhora quiser mandar a apresentação para mim, eu posso tentar baixar ela também e ir passando. Dá licença interromper. Miriam, consegui rotear a internet aqui, viu? Ah, conseguiu? Que bom. Então, como fazemos? Pega o seu arquivo, Miriam, e manda para a gente lá no grupo, ou pelo WhatsApp, ou manda por e-mail para a Beatriz, que for mais fácil, se tiver o WhatsApp. A apresentação da professora Elaine também já consegui baixar, então, se a senhora quiser, eu também posso ir passando os slides. De quem? Da Elaine? Da Elaine já está comigo. Já? Ah, eu tenho um outro aqui. Mas ela tem outra versão. Outra versão, tá? Ah, tá. Aí a senhora vai conseguir apresentar, professora Elaine, ou vai me mandar? Agora eu posso. Estou com sinal seguro aqui agora, porque teve um trovão aqui que caiu. Aqui está a maior chuva mesmo. Tá bem. Bom, dá licença, querem que eu apresente ou vai ser você mesmo, Miriam? Desculpa aí, viu, gente? Olha, se você está pronta, pode ser você, porque eu tenho algum problema de ordem técnica aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Todo mundo consegue ver? Sim. Deixa eu abrir minha câmera, então. Só não está em modo apresentação ainda, professora. Não está. Eu tenho que fazer a mesma, estou com o mesmo plano da Miriam. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Miriam, estamos tomando um banho aí dessas... Nossa, está complicadíssimo. Vamos ver. Olha se deu certo. Ainda não, professora. Não está em modo eu vou mandar apresentação. para você nosso WhatsApp. Deixa eu parar a... Porque normalmente a gente pega a gente compartilha, né, a tela. Engraçado, eu sempre fiz isso, nunca deu problema. Essa última tentativa deu certo? Não, nenhuma deu. Então, espera aí que eu vou passar para você aí, tá?
Desculpe, só um minutinho que eu vou anexar aqui. Ok. Deixa eu só ver qual que é o telefone. A senhora está sem energia? Foi vocês que me perguntaram? Sim, fui eu, professora. Olha aí se você recebe aí no WhatsApp. Tá bem. Estranho, não está conseguindo compartilhar. Já recebi aqui. Vou fazer o download. Tá abrindo. Vamos ver se o meu compartilha em tela cheia. Ou se foi em vão. Vocês estão vendo? Ainda não, não em modo apresentação. Vamos lá. E agora? Sim. Sim, Bia, Tá certo? Então, podemos começar? Podemos, professora. Deixa eu só Gente, mutar então- meu microfone. Você vai passando, então, para mim, por favor, tá? Então, novamente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao convite, né, da comissão organizadora, né, do curso de verão. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente poder estar falando a nossa experiência, né? É claro que a gente eu só trouxe um exemplo, mas eu acho que é importante para entender qual que é essa contribuição, né, da oncologia experimental para o desenvolvimento do país. Como professor, vou aproveitar o gancho do professor Alexander, porque é interessante vocês entenderem que, dentre essas etapas, né, de desenvolvimento de um medicamento, porque a parte da fisiopatologia de doenças, da identificação de novos alvos, é fundamental, né, para o desenvolvimento de um fármaco. Então, eu vou trazer para vocês um breve resumo de como que esse processo acontece, o que eu tenho feito no laboratório, num slide, e a gente discutir para vocês verem que é realmente um grande desafio que a gente consiga, né, dar efetivamente a nossa contribuição a um produto acabado. Eu penso num medicamento que tem acesso, né, a todos os pacientes, né, que é uma doença extremamente grave e que traz muito sofrimento, não só para o paciente, mas para toda a família envolvida. Então, próximo slide aí, por favor. Né, gente? Só reforçando, eu sou do Departamento de Fisiologia e Biofísica, meu contato, né, elaine.pagusa@gmail.com, está aí, caso vocês tenham interesse, né, de manter algum contato com o laboratório, tá? Acho que não está passando o slide, né? Passou. Agora foi? Foi. Bom, como o professor Alexander trouxe para vocês, né, a importância da doença, todos vocês sabem, né, tem vários artigos, tem vários relatos de médicos, enfim. Realmente, o tratamento do câncer é um grande desafio. É claro que não dá para falar para vocês, né, somente no slide, quais seriam esses desafios, mas eu simplesmente separei alguns mais importantes que têm sido foco de descoberta de fármacos, né, seja ao nível de academia, seja ao nível da indústria, e realmente, né, a heterogeneidade do tumor, né, essa resistência à farmacocinética, porque muitas vezes as formulações ou o fármaco ele é desenvolvido, ele não consegue penetrar nessa massa tumoral, que nós temos nesse slide um exemplo de um tumor sólido, né, a estrutura dele, eu estou sem conseguir apontar para vocês, né? E vocês vejam que está representado, então, todo o tumor, né, com os diferentes tipos celulares, é muito heterogêneo, né? Esse microambiente do tumor ele vai ter uma contribuição importante para os processos de resistência, sem falar na hipóxia, não é? Então, muitas vezes, né, a terapia
ela é administrada ao paciente, inicialmente tem uma redução boa, uma remissão do tumor, mas ocorre, então, a recidiva, né? Ou seja, esse tumor começa a ficar refratário e não responde aos medicamentos. Esse é o grande problema que, por muitos anos ainda, pelo que a gente tem estudado e pelo que a gente vê de relatos de profissionais da área que lidam com os pacientes, reportam. Então, dentro desse contexto, se vocês forem ver, próximo aí, por favor, existe uma grande busca para novos fármacos anticâncer. É porque tem uma figura aí, um gráfico, pode dar uma entrada aí, por favor? Então, Enter, isso. Então, essa informação aqui, eu trouxe recente, então, destacar quais são os principais medicamentos, as classes dentro dos diferentes tipos de patologias, e se vocês observarem, para oncologia, vejam bem, em 2021, nos últimos 5 anos, aí, se vocês forem observar, realmente, a maioria dos medicamentos que são desenvolvidos e são disponibilizados na clínica, são voltados para pacientes oncológicos. Isso mostra a importância e peso que essa doença tem, porque é extremamente complexa e o tratamento realmente, no final, para alguns tipos de tumores, o sucesso terapêutico ele é mínimo e o que se consegue fazer é dar um pouco de qualidade de vida ou prolongar um pouco a vida desse paciente, de forma que, na maioria das vezes, o tumor retorna, gera esse problema, que quando ele volta extremamente agressivo, e por isso as indústrias, enfim, os vários grupos ao redor do mundo estão na busca de novos fármacos antitumorais. Pois bem, eu acho que é importante vocês entenderem como que é esse processo de descoberta de um fármaco. Próximo slide, por favor. Então, nesse esquema aqui, eu trouxe de uma maneira bem simples o pipeline, ou seja, esse fluxograma de desenvolvimento de um fármaco. Então, ele vai começar desde o estudo lá na pesquisa básica, que é onde a gente se enquadra, eu poderia dizer até o professor Alexander, ele está na busca de novos alvos farmacológicos que a gente possa utilizar na estratégia de desenvolvimento de um fármaco. Então, ele vai ter uma complexidade muito grande, ele é um processo longo, vejam bem, cerca de 17 anos, vocês estão vendo as diferentes etapas aí, de 4 a 8 anos, até a pesquisa básica e o experimento em vivo, 5 a 7 anos, as fases de clinical trials, ou seja, de avaliação clínica, fase 1, fase 2, fase 3, e de 1 a 2 anos até que essa nova candidato, essa nova entidade química ativa, ela seja realmente registrada, aprovada pelos órgãos regulamentares. Dá uma entrada, por favor. E se vocês forem ver essa parte clínica, principalmente os estudos clínicos e pré-clínicos, eu acho interessante a gente situar o que a gente faz dentro desse contexto. Vocês vão ver que essa parte inicial, que a gente fala da descoberta, é uma fase que vai demorar 8 anos e ela envolve pesquisas básicas, como o professor Alexander desenvolve, eu também desenvolvo, principalmente os experimentos in vitro e in vivo ainda em animal. Porque quando chega o clinical trial, ou seja, os estudos clínicos, vejam que é primeiro avaliada a segurança dessa nova entidade química ou esse candidato, depois de ser expandido, um número maior de pacientes, quer dizer, cerca de dezenas, passa para centenas, e depois avaliada, então, a eficácia e a segurança que são utilizados, um grande número de pacientes, já é o paciente com a doença, então, para que esse fármaco ou essa molécula ela seja realmente registrada e seja disponibilizada no mercado. Porém, próximo slide, existe um gap, ou seja, existe um grande problema, que é a chamada Vale da Morte, o chamado Vale da Morte. Esse Vale da Morte, justamente, a partir do momento em que já se tem uma molécula interessante, que mostrou uma atividade, seja a gente fala que in vitro, tem várias etapas do processo de desenvolvimento, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas até que essa molécula ela vire realmente um candidato para entrar dentro do clinical trial, então essa janela para chegar ao clinical trial, essa molécula ela tem que ser realmente uma molécula muito promissora. E para isso vai requerer financiamento, um investimento extremamente elevado. Vejam que, em média, alguns autores eles colocam que, dependendo da classe do fármaco, é cerca de 2,7 bilhões de dólares, gente. Vocês já imaginaram? 2,7 bilhões? Imagine a gente que consegue projetos na faixa de 100 mil, 200 mil reais. Isso aí, quando a gente consegue passar
por todo um crivo, né, porque a competição é muito grande no país, então, muitas vezes, o que a gente consegue em toda uma carreira, se você não chega a $1 milhão, a verdade é essa. Então, vocês vejam que é um processo extremamente caro, e justamente esse período, né, em que é preciso encontrar um investidor, que seja uma corporação, uma instituição privada, normalmente não vai ser o governo. O Brasil ele ainda não tem, né, essa política voltada para desenvolvimento. A gente, na verdade, só produz o medicamento que já tem uma patente, já foi desenvolvido. Então, isso realmente é um grande gap, né? É isso que realmente é difícil, principalmente para a gente no país em desenvolvimento que não tem uma política governamental, de colocar uma molécula interessante para chegar um fármaco no mercado. Próximo slide, por favor. Então, dentro desse contexto, o que é possível fazer dentro da academia, né? Eu só trouxe de novo o pipeline de uma maneira mais simplista aqui. Por favor, pode dar um enter. Então, nessa etapa de descoberta de princípios ativos, né, a universidade ela tem um papel muito importante. Existem vários grupos da química aqui na UFMG, da química farmacêutica, na escola de farmácia, de outros pesquisadores que trabalham com produtos naturais, que vão permitir, né, que a gente consiga, né, identificar moléculas e avaliar essas moléculas dentro de um modelo de doença. E esse target, né, no caso, esse alvo, né, eu vou lembrar que o professor Alexander falou, né, ele está tentando buscar novos alvos para desenvolvimento de fármaco. Então, ele é extremamente importante essa pesquisa básica, né, porque uma vez que a gente tem esse composto, né, químico, a gente chama de composto líder, que ele apresenta algumas características, eu não vou falar delas todas aqui, mas que o tornem como composto promissor, ele vai para os estudos pré-clínicos, né, para os ensaios pré-clínicos, por favor, que podem ser realizados tanto modelos in vitro, né, modelos baseados em célula, e também modelos in vivo, né, que são o que a gente chama os modelos que mimetizam a doença no humano. Lembrando que a gente trabalha muitas vezes com animais, e existe um problema gravíssimo aí, que é a variação entre as espécies, que já está sendo provado que é um gargalo aí para você ter uma molécula que efetivamente seja ativa no modelo animal, como o camundongo, por exemplo, e muitas vezes quando chega em modelos primatas ou no humano, essa molécula ela vai realmente falhar. Eles falam que a taxa de falhas, por assim dizer, ela é muito grande, então há um investimento muito grande e um risco muito grande. Para depois, por favor, esse medicamento, essa molécula, esse candidato, chegar então aos estudos clínicos e chegarmos a ter um medicamento no mercado. Próximo slide, por gentileza. Então, dentro desse contexto, o que o laboratório, né, que eu coordeno na UFMG, a gente trabalha? A gente tem como objetivo primário realmente avaliar compostos derivados, né, de várias fontes, seja de venenos ou peptídeos derivados, seja de extratos de plantas, de produtos naturais isolados de plantas, de síntese química. A gente foca principalmente na biodiversidade no nosso país, né, que é realmente ainda é uma caixinha de surpresa, porque muito da biodiversidade não se sabe. E todas essas moléculas ou esses extratos, eles são avaliados em modelos de doenças baseados em células, né? No laboratório eu trabalho com uma parte de doença negligenciada, que não é o foco aqui, mas a gente trabalha também com essa abordagem para desenvolver ou descobrir novas moléculas potencialmente anticâncer e que modulem também o sistema imune. Então, além de usar os modelos de doença tradicionais, a gente desenvolve ensaios preditivos in vitro. Por que isso é importante? Porque a gente, trabalhando com modelo baseado em célula, a gente precisa que esses modelos, né, reproduzam, em parte, né, o processo da doença in vitro, que a gente consiga, através desse modelo, identificar o composto, né, o protótipo, ou seja, o composto que seja um líder, né, um composto lead, como se diz. E dentro desse contexto aí, próximo, nosso laboratório, a gente avaliou, eu só vou dar um exemplo para vocês, até hoje, mais ou menos 5.900, diriam umas 6.000 substâncias. E é interessante, gente, eu não trouxe o detalhe aí no pipeline, mas as indústrias, elas partem de 10.000 compostos para poder ter pelo menos 3 compostos interessantes que chegam ao nível clínico, tá? Então, 10.000 compostos, eu ainda vou ter que andar um bom caminho, né, que a gente tem cerca de 6.000. Mas eu achei muito bom, próximo slide, porque dentro dessa abordagem, nós conseguimos identificar uma classe de compostos, na verdade, é um composto triazólico inédito, né, cujo pedido de patente a gente fez, que a gente avaliou tanto in vitro, todo o mecanismo de ação, qual que é o alvo celular, tá? Eu não trouxe para vocês, mas em vivo a gente viu
que esse composto ele apresenta, sim, uma atividade, um potencial anticâncer, ele pode ser uma molécula interessante. É claro que toda a parte da farmacocinética, da toxicologia, ela vai ser realizada, tem sido realizada, mas eu quero mostrar para vocês que existe, sim, na academia uma contribuição, né? Esse composto, um composto que os dados aí eu trouxe só como resumo, ele tem essa denominação aí, porque é uma molécula complexa, então essa sigla que a gente colocou em função dos grupos químicos, mas o que importa nesse slide é vocês verem aqui, né, a minha esquerda aqui, ó, o volume do tumor, né, a gente conseguiu, através de estudos em vivo, ver que no modelo de câncer de mama, que a gente usa triplo negativo, a gente usa o modelo de camundongo 4T1, né, que é um câncer de mama triplo negativo em camundongo, houve redução do tumor, do volume, houve também redução do peso do tumor, como mostra o gráfico logo aqui abaixo, de cerca de 50%, e vocês vejam a imagem representativa aí, né, dos tumores retirados desses animais, né, do controle e tratado com esse novo composto que a gente identificou como composto líder, um composto que pode ser melhorado e pode seguir dentro do pipeline de drug discovery, tá? Esse último gráfico aqui abaixo, né, dessa imagem, mostrando que os animais eles não alteraram o peso, nem tampouco o comportamento desses animais. É claro que toda a parte da toxicologia, né, da avaliação toxicológica ainda está em andamento, e isso são projetos que envolvem alunos, né, desde o segundo grau, alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Então, eu quero trazer para vocês a nossa experiência, que é uma experiência que eu achei muito positiva, com pouco recurso, comparando com o que se precisa. Só mais próximo slide aí. Porque, na verdade, a academia ela contribui muito, ela é um ator extremamente importante nesse ecossistema de desenvolvimento, né, descoberta de medicamentos. Para vocês terem uma ideia, em recente publicação, né, do FDA, foi mostrado que 24% a 50% de novas entidades químicas, ou seja, as novas entidades químicas são essas moléculas que têm atividade, que são promissoras, né, e foi de 24% a 50% foi de contribuição da academia. Vejam como que é importante. É lógico, gente, que se tem um investimento, né, se tem uma política governamental, o retorno financeiro para essas indústrias é elevadíssimo. Esses medicamentos, né, vocês sabem que a indústria, né, a área farmacêutica é a que mais, né, gera dividendos, né? Então, quer dizer, cerca de 1/5 dos medicamentos aprovados tem como contribuidores o quê? A academia, ou seja, o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, seja o professor Alexandre, a professora Miriam vai falar, né? Eu me localizo principalmente nessa fase inicial, né, dos estudos in vitro, em vivo e pré-clínico, ainda não cheguei na fase clínica. Eu trouxe esse dado para vocês, mostrando que 24 centros de descobertas de drogas, né, no caso de fármacos no Reino Unido, eles empregam cerca de 500 funcionários, né, tem 350 projetos de triagem por ano. Isso mostra como que é importante para o desenvolvimento, geração de visas e de emprego, não é? Então, é uma área que precisaria ser melhor avaliada pelo governo, né? É uma área estratégica que deveria ocupar um papel importante nos governos, né? E também 60 centros acadêmicos nos Estados Unidos. Então, vejam que o nosso problema aqui no Brasil, já estou terminando, é principalmente esse vale da morte, porque a gente muitas vezes tem uma molécula boa, você já começa os estudos pré-clínicos, mas você não tem uma indústria farmacêutica aqui que invista, né, no seu projeto. Diferentemente dos Estados Unidos e Europa, que existem várias farmacêuticas, como vocês sabem, né, cujo eles veem aquela molécula, ela realmente é promissora, eles vão investir os bilhões, né, vocês vejam que tem 2 exemplos aqui, né, em termos de custos, né. Mas é lógico, gente, que vai variar com o tipo da doença e qual que é a área que está sendo estudada. Mas a academia, os laboratórios nacionais, principalmente nos Estados Unidos aqui, olha, 34 bilhões, olha, muito dinheiro que se investe nos diferentes tipos de doença, não é? E vejam que para que isso realmente chegue ao mercado, né, as farmacêuticas, né, as empresas de biotecnologia, elas também vão investir mais de 64 bilhões, né? É claro que isso aqui é uma visão geral, os recursos vai variar com o tipo de doença, como eu falei, mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: nós temos todo o expertise, né, a gente poderia estar desenvolvendo, estar contribuindo na área de oncologia, que é extremamente importante, e nos falta muitas vezes o quê? Investimento e recurso financeiro, tá? Então, eu vou dizer para vocês, na minha experiência aí, eu devo ter investido, né, dentro do meu laboratório, com esse projeto ao longo aí de 15 anos,
mais ou menos uns 700 mil reais, que é relativamente pouco. Mas eu mostro para vocês que é possível, que a gente tem que realmente investir, porque vale a pena. Nós temos muito que contribuir com a pesquisa básica para o desenvolvimento do país, tá? Eu queria agradecer, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês, e depois a gente pode, né, conversar sobre essa questão. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Quem tiver dúvida, pode ir mandando aí no chat, que no final das apresentações a gente vai tentar separar os minutinhos para responder. Professora Miriam, vou tentar baixar a sua apresentação agora. Só um minuto. Só me avisem se vocês já conseguem ver. Já vemos, mas não em tela cheia ainda, Bia. Não em tela cheia. Agora Sim, foi? agora está certinho. Sim, eu estou vendo em tela cheia. Também, vocês não veem o meu cursor, né? Não vai ser possível, Não, Miriam, vai ver o da claro Bia. que não. É só o da Beatriz. Sim. Então, Beatriz, nós vamos tentando aqui mostrar, né, o que é necessário com o seu cursor, tá certo? Então, vamos retomar, né, gente? Então, eu sou a terceira aqui a apresentar nessa mesa redonda algum conteúdo para vocês que possa dar base, então, para a discussão que a gente possa vir a ter mais à frente. Você pode passar, por favor, Beatriz? Eu estava anteriormente mostrando aqui para vocês qual é o foco do nosso estudo, né? Que é buscar, dentre derivados de uma determinada planta, que eu vou apresentar a seguir, compostos ou frações, melhor dito, que tenham atividade antitumoral e ou antimetastática. Então, essas frações proteolíticas são o objeto do nosso estudo. Pode clicar, eu tenho várias inserções assim no mesmo slide, então nós vamos ter que ir aos pouquinhos testando isso. Nosso endereço aqui, nosso e-mail para qualquer troca aí de informação ou tirar qualquer dúvida. O próximo, por favor, Beatriz. Então, aqui eu estava mostrando, não, eu estava falando para vocês dessa planta, agora sim mostrando, né? Que é um mamoeiro que é nativo da costa oeste da América do Sul. Então, o látex dele já foi descrito como contendo carboidratos, vitaminas, peptídeos de baixa massa molecular, e a maioria, né, dessa massa molecular do látex como um todo é dado por cisteína proteinases. Então, nós temos 3 figurinhas aqui, que são a inflorescência da planta, o fruto imaturo e o fruto maduro, que, como eu já disse para vocês, ele é comestível, mas só após o cozimento, dada a grande quantidade de enzimas proteolíticas que ele tem. Então, a partir do látex, que é retirado do fruto imaturo, e ao ser processado, né, ser passado por uma cromatografia G10, pode clicar, Beatriz, nós vamos obter majoritariamente 2 picos, sendo que os 2 têm uma quantidade de massa muito parecida, mas o pico número 1, que é o chamado de P1G10, é o que mostra a atividade proteolítica. Não vou entrar no pormenor aqui de lhes dizer por que nos veio até a cabeça, né, estudar a atividade antitumoral dessas enzimas proteolíticas, mas já se sabia
que algumas tinham indícios, né, dessa capacidade. E nós vimos que o diferencial dessa, aí um estudo bioquímico, o diferencial dessas proteinases poderia nos levar a um bom resultado. Você pode passar a próxima? Então, P1G10 é o produto com o qual nós vamos iniciar os nossos estudos. E aqui eu vou mostrar a atividade antitumoral dessa fração em vários modelos murinos, que isso vocês devem ter visto alguma coisa muito parecida lá na aula prática e na aula teórica da Beatriz, né? Então, o primeiro dos modelos que foi utilizado foi um carcinoma de mama dito triplo negativo, 4T1, de camundongos naturalmente, onde nós estamos mostrando aqui o volume do tumor na medida em que tratamos com salina, né, nessa primeira curva, essa em preto, na linha de baixo, que é azul, com carboplatina, que é um quimioterápico citotóxico utilizado para vários tipos, para o tratamento de vários tipos de tumores. Usamos também um anti-inflamatório, como o celecoxib, porque esse tumor tem um caráter inflamatório muito importante, e 3 doses de P1G10, 1 miligrama, 3 miligramas e 5 miligramas por quilo. E esse efeito se assemelhou muito ao efeito do anti-inflamatório. Então, mostrando que essa inflamação, né, que é produzida no tumor, ela pode ser inibida por P1G10, assim como um anti-inflamatório específico, além da atividade citotóxica que o P1G10 apresenta. Clico outra vez, muito obrigada. Aqui nós temos um modelo do carcinoma de Ehrlich, mostrando que com 5 miligramas por quilo de P1G10, a celularidade desse carcinoma, porque esse é um modelo assítico, né? As células são implantadas no peritônio do animal, com 5 miligramas por quilo nós temos uma atividade antitumoral significativa. E, por fim, neste slide, eu mostro a atividade antitumoral sobre um melanoma, o melanoma B16F1, né? Que no primeiro gráfico nós mostramos que com 1 e com 5 miligramas por quilo, nós temos uma diminuição da massa tumoral, e do lado B, nós estamos mostrando a sobrevida desses animais. Na linha contínua são os animais controle, ou seja, aqueles que têm só o tumor sem qualquer tratamento. E nas outras duas linhas pontilhadas, nós vamos ter tanto 5-fluoracil, que é o nosso controle de citotóxico, assim como o de P1G10. E os dois são significativamente diferentes da sobrevida do nosso controle, que são as linhas contínuas. A seguir, clique mais uma vez, por favor, Beatriz. Nós vamos ter uma demonstração mesmo da atividade antimetastática de uma das subfrações da fração P1G10. Né? Então, ao se submeter P1G10 a uma cromatografia mono-S, nós vamos conseguir mais ou menos 3 pools de frações, e um deles, o CMS2, mas não os demais, apresentam essa atividade antimetastática. Então, no modelo de B16F10, onde a metástase se instala no pulmão, nós podemos ver o número de pontos pretos, né, melanóticos no pulmão no controle, um número menor num pulmão com um tratamento de 1 miligrama por quilo com CMS2, e um número bem mais reduzido de pontos metastáticos no pulmão dos animais que foram tratados com 5 miligramas por quilo. Num segundo modelo antimetastático, que é o tumor de cólon, né, de cólon intestinal,
essas células tumorais foram administradas no baço e se mediu, então, o número de metástases no fígado. Então, nesse primeiro onde Beatriz está apontando, nós temos um grande número de metástases, agora ao contrário, né? Elas são branquinhas, né? Visualmente brancas, e quando os animais foram tratados com 1 miligrama por quilo, esse número de metástases diminuiu e praticamente não tivemos, né, número de metástases, talvez 1 ou 2 que a gente possa ver nessa foto, quando os animais foram tratados com 5 miligramas por quilo. Só um minutinho, Thaís. Beatriz, por favor, você pode voltar? O que eu gostaria de salientar é que eu não trouxe para vocês aqui todos os resultados que estão envolvidos no modo de ação dessa fração. Eu só quis ilustrar que essas frações apresentam uma atividade antitumoral ou antimetastática, tá? Mas nós temos estudos aqui mostrando qual poderia ser, inferindo, né, o mecanismo de ação ou mostrando vias que são alteradas sobre o tratamento com essas subfrações. Mas, como a ideia aqui dessa mesa redonda é trazer avanços, né, ou as possibilidades que nós temos de avançar em estudos com fármacos, então, o que eu tenho para mostrar para vocês dos antitumorais é até aqui, o que bem a professora Elaine explicou, é o final daquela primeira etapa do desenvolvimento de um fármaco, né, que seriam os ensaios em vivo. É isso que temos, e temos que eu não trouxe, como já disse para vocês, o modo de ação dessas frações como antitumoral e antimetastático. Mas tomei a liberdade de trazer uma outra experiência nossa com os mesmos produtos que nos levaram um pouquinho adiante nesse processo de desenvolvimento de um fármaco. E agora sim, Beatriz, por favor, passe o próximo. Então, para a gente poder pensar, né, em levar isso para humanos, nós temos que ter parâmetros toxicológicos e alguns parâmetros farmacocinéticos. Não vamos entrar em detalhe nenhum aqui, mas eu só quero mostrar que nessa primeira tabela aqui dos parâmetros farmacocinéticos, nós definimos em camundongos vários parâmetros farmacocinéticos, assim como na tabela inferior aqui à direita, nós temos parâmetros toxicológicos, e mostramos que, pelo menos em camundongos, esse produto não é tóxico, não causa nenhum dano considerável, desde que se obedeçam algumas doses, né? No caso, para camundongo, a dose letal por via oral é maior que 300 miligramas por quilo, e por via endovenosa e intraperitoneal é ainda maior que 5 miligramas por quilo. Então, isto não tem atividade mutagênica, então essas são vantagens, né, que esse produto mostra. Bom, nós já tínhamos uma ideia mais antiga ainda que essa do antitumoral, é que os produtos desse látex poderiam ter uma atividade cicatrizante. E isso por observação pura e simples do fruto, né? Que quando ele sofre uma injúria, o látex, que é exudato, faz aí o papel de um coágulo, né? Assim como os mamíferos, quando se machucam, né? O sangue acaba formando um coágulo e favorecendo cicatrização. Então, dessa ideia, nós passamos a fazer um estudo bastante amplo antes, sob o ponto de vista bioquímico, que eu não estou mostrando aqui, mas nós passamos a ver qual seria a atividade dessas frações em diferentes modelos in vivo de lesões cutâneas. Por favor, você passa para o próximo, Beatriz. E aqui estão
dois modelos, um modelo de dermoabrasão, onde nós estamos ilustrando só com esses camundongos o tratamento que foi feito com P1, G10 e o tratamento que foi feito com o veículo, né? No quadro ao lado, no histograma ao lado, nós temos a média das áreas, tanto da lesão controle, ou seja, onde é usado só o veículo, e o tamanho da lesão, quando se trata com P1, G10. Na parte de baixo do slide, nós temos lesões excisionais e que, da mesma maneira, nós podemos ver que, significativamente, nós temos uma redução mais rápida do tamanho da lesão. Vamos ver mais para frente que não é só no tempo, mas é também na qualidade da cicatrização. Pode passar, Beatriz. O próximo modelo é um modelo de radiação por UVB, e aqui nós mostramos também que é significativo essa redução no tamanho das lesões. Pode passar para o outro, por favor. Mais um. Aqui na queimadura por escaldadura, nós também, nesse ponto, nesse modelo, nós observamos que não só isso acontece de uma maneira mais rápida, como a cicatrização é bastante melhor. Se vocês olharem essas duas figuras aqui de baixo, a organização do colágeno é bastante melhor do que no controle. Na lesão óssea, observamos a mesma questão, nós temos formação óssea, aqui é um outro aspecto, né, da fração, muito maior quando se trata com P1, G10, então recuperando essa lesão no osso. A próxima. Então, nesta linha, né, em que, conforme a professora Elaine explicou para vocês, nós passamos de ensaios pré-clínicos, daqueles que são em vivo, para os ensaios clínicos. Pode clicar próximo. Nós temos aspectos definidos da farmacodinâmica, aqui nós mostramos o efeito e mostramos em outros artigos também o modo de ação dessa fração. Mais um. Mostramos alguns aspectos também toxicológicos, não todos eles, assim como de farmacocinética. Como nós estávamos pensando num produto, nesse momento, como cicatrizante, fica tudo muito mais fácil, né? Porque nós não temos que pensar no sistêmico, e sim no uso tópico desse fármaco. Então, qualquer efeito adverso seria muito melhor controlado, nós não teríamos nenhuma situação extrema, né, que pudesse inviabilizar o ensaio clínico, muito diferente se fosse o caso, por exemplo, do antitumoral, né, que teria que ser uma aplicação sistêmica. Então, nós passamos para os ensaios clínicos, e eu falo assim, né, nós passamos para o ensaio clínico, não, isso é uma dor de cabeça sem tamanho, mas enfim, vencemos essa fase. Passamos para a fase 1, né, onde o produto foi testado em pouco mais de 20 indivíduos sadios, onde o produto era aplicado no antebraço e não se observou qualquer efeito adverso em relação à aplicação desse produto. Tivemos, sim, para não dizer que não tivemos nada, 2 indivíduos que mostraram alguma alergia ao filme que colocávamos em cima do produto, para manter o produto na pele, mas não ao produto propriamente dito. Todos os exames bioquímicos e hematológicos estiveram dentro da normalidade. E, com isso, ganhamos o aval, né, para prosseguir nesses testes clínicos e passamos para a fase 2. E essa fase 2 foi feita em lesões de pé diabético, ou seja, em lesões neuropáticas, que são as lesões mais complicadas de se tratar, porque são feridas crônicas, os indivíduos não costumam ser assim muito criteriosos, nem muito metódicos, né,
no cuidado com essas feridas, ou seja, é um problema de saúde pública bastante grande, né? Esse ensaio de fase 2 foi feito aqui mesmo em Belo Horizonte, num ambulatório da prefeitura, da Secretaria de Saúde, né, da prefeitura de Belo Horizonte, é um ambulatório especializado, né, no pé diabético, nas lesões de pé diabético. Então, você pode passar para a próxima. E aqui, mais uma, por favor. E aqui, então, nós pudemos observar, eu nem trouxe a publicação desse artigo, me desculpem, falhei, mas aqui nós podemos observar que o endpoint, Elaine, se acaso você me ajuda, eu não consigo me lembrar como é que fala isso em português, mas os indivíduos que foram tratados com hidrogel, que é o tratamento padrão, eles mostraram aí no pontilhado, né, um percentual de cicatrização de 100%, muito menor do que aquele da linha em azul contínua, que foi com o P1G10. Se você clicar mais um pouquinho, mais uma vez, por favor. Esses números estão aqui registrados nessa tabela, mostrando que a incidência de cicatrização, né, a taxa de cicatrização foi de 2,5 vezes, mais ou menos, maior com o tratamento de P1G10 em relação ao tratamento com hidrogel. Aqui em cima, nos 100% da área, cicatrização total. No outro gráfico, mais um clique, por favor. Nós temos um outro ponto interessante, né, de se calcular essa eficácia de cicatrização, que foi da cicatrização de 80% da área. Então, a mesma coisa, a linha azul é P1G10, o pontilhado é o tratamento com hidrogel, e aqui nós também vemos cerca de 2,5 vezes uma incidência maior de cicatrização com P1G10 em relação ao hidrogel. Mais 2 cliques, por favor. Aí. Bom, isso tudo, como a Elaine já colocou claramente, quando ela mostra naquela figura que para se obter um fármaco, desde o início ali, desde de fazer um screening de várias substâncias que possam ter uma determinada atividade, até ter um produto no mercado, se vão 17 anos, né? Eu tenho uma ex-aluna que está fazendo um pós-doc agora na Bélgica, e ela fala, professora, isso é feio, não pode mentir, não. 17 anos deve ser, obviamente, no hemisfério norte, né? Porque aqui nós estamos há praticamente 25 anos trabalhando nisso, e o que nós conseguimos até agora foi chegar no ensaio clínico de fase 2, para um determinado tipo de úlcera, né? Que é a úlcera neuropática. Estamos continuando com esse ensaio clínico, agora para úlceras venosas, mas a duras penas, né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, só para isso subsidiar alguma discussão nossa, né, daqui para frente nessa mesa redonda. Esta não é a turma toda, né, do Laboratório de Substâncias Antitumorais, não de maneira nenhuma, tem mais gente que está faltando aí. Nós temos dos mais antigos, não vou dizer, os mais antigos são os 2 que estão lá no topo, né, naturalmente eu e o professor Carlos Salas, da Bioquímica, até o mais recente, que é o Matias, que está bem aqui à direita. Vê se você consegue, não, para cá, à direita, se você consegue identificar, sobe um pouquinho, Beatriz, sobe, à direita, vem para cá, esse é o Matias, que é o mais novo integrante.
Ele não é nascido ainda, mas ele vai fazer parte do LSAT. É o filhinho da moça que está aqui embaixo, de Sara. Então, eu pedi permissão a ela para colocar a foto do ultrassom, ela disse que sim, que ele vai fazer parte do grupo, com certeza. E é isso, então. Muito obrigada pela atenção, e agora podemos conversar. Deu tudo certo, acho que voltei. Obrigada, professoras. Obrigada, professora Obrigada a Miriam, você por essa apontar com tanta eficiência. Foi meio complicado, é difícil ir passando slide para não ficar perdida. Mas muito obrigada. Nós separamos aqui algumas perguntas, aí eu acho que as duas podem responder, não sei. Mas a primeira é em relação ao que uma droga ela precisa ter para ser considerado um bom fármaco anticâncer. Vocês têm uma visão geral, algumas características específicas? Eu sei que não deve ter uma perfeita ainda, mas quais são as características que ela precisa reunir aí? Que ela precisa reunir? Primeiro, que nós temos que ter clareza, assim, de qual seja o comportamento desse tumor, as características que esse tumor tenha, se o que se quer é um fármaco citotóxico ou se é que vai matar essas células, vai promover a morte dessas células, né, por diferentes formas de morte. É inevitável que esse fármaco vá também ter o efeito tóxico sobre as células normais desse indivíduo, ou se nós estamos buscando um fármaco que vá atuar de outra maneira. Por exemplo, minimizando o estímulo a essas células tumorais, ou no caso do que eu estava comentando, que vai minimizar a inflamação que alimenta, aspas, né, esse tumor. Então, depende do alvo que você queira atingir. E isso depende muito da maneira como se desenvolve, como se comporta esse tumor. Então, vamos remeter isso ao vídeo do professor Bibraí. Ele está tentando encontrar um alvo de ação que seja diferente daquilo que já está descrito e que por aí poderia se controlar, por exemplo, o crescimento de um tumor. Né? Dos exemplos que eu mostrei, que poderia ter uma atividade anti-inflamatória mais especificamente para tumores. A gente sabe que essa fração nossa, ela tem a capacidade de diferenciar macrófagos M2 em M1 dentro do tumor. Com isso, é um ataque direto ao tumor e não existe esse ataque fora, né, do tumor. Existem tumores que não vão responder a nada disso, nós vamos precisar de um anticorpo, né, por exemplo. Então, depende de qual seja a abordagem. Elaine, completa para o nosso... Então, só complementando aí, porque o que acontece? Igual a Miriam falando, dependendo do tumor, os mecanismos de desenvolvimento do tumor, ou seja, é algum defeito na via de morte, por exemplo, que algumas proteínas são mutadas e o tumor ele não consegue, aliás, a célula normal ela perde a característica de morte, né, quando tem um dano celular, e aí várias proteínas, várias vias de sinalização são então ativadas, de forma que, se a gente for ver o que tem disponível na clínica, os fármacos, a maioria são citotóxicos. Agora, nesses fármacos de última geração, né, que tem os hormônios, que tem alguns fármacos voltados para uma via específica, por exemplo, para RAS, né, inclusive, naquele levantamento que o NCI, né, fez, né, e o FDA liberou, foram vários fármacos com alvo no mecanismo. Qual que é o problema? Que esse fármaco, ele começa a ter um efeito bom, regride sensivelmente a massa tumoral ou o tipo de tumor, mas aí a questão da heterogeneidade aí, né, do microambiente do tumor causa essa recidiva. Então, esse fármaco ideal, ele deveria conseguir
né, a abraçar, né, esses mecanismos. E, na verdade, o que vai acontecer é que, na maioria das vezes, vai ter que ter uma associação de fármacos na clínica, isso é usado, né, para os diferentes tipos de tumor. Existem protocolos em que um fármaco atua no mecanismo e o outro atua no outro mecanismo, justamente por causa desse problema. O fármaco ideal, ele deveria ter esse efeito off-target, que a gente fala, né, que é justamente o efeito na célula não tumoral. Seja na célula, né, que multiplica muito, como a célula da pele, do cabelo, mucosas, e principalmente neuropatia periférica. É interessante porque o que a maioria dos médicos, né, eles reportam, é o problema da neuropatia, né? A maioria desses medicamentos, eles realmente causam uma neuropatia, o paciente ele perde a sensibilidade, muita dor, aumenta todo o processo como que eu diria? Existe um termo médico próprio para isso, mas, em outras palavras, o paciente ele começa a perder a sensibilidade e os dedos vão ficando roxos, diminui a irrigação sanguínea. Então, esse efeito off-target do fármaco é grave, né? Então, o que ideal era a gente arrumar um medicamento, um fármaco que atue diretamente numa via, mas já se sabe que logo, logo a célula consegue superar esse efeito e continuar proliferando, né? Que tivesse um efeito também antimetastático, reduzisse, né, o número de vasos, ou seja, antiangiogênico. Então, é difícil achar esse fármaco ideal, porque, na verdade, vocês vão ver que a indústria continua investindo justamente por causa dos mecanismos de resistência que surgem a cada tipo de fármaco, a célula consegue burlar esse efeito e está aí nessa busca aí por novos medicamentos. Em suma, são muitas frentes, né, que podem e devem ser atacadas, né? Uhum. Em função mesmo de como o tumor se comporta. Exatamente. Do tipo, né, se é um tumor sólido, se é leucemia, mesmo que o sucesso terapêutico para as leucemias, ele é muito maior, né, do que um tumor sólido. Entendi. Mas pergunta... Desculpa, professora, pode continuar. Não, mas que, por outro lado, né, é uma questão bastante complexa, mas, por outro lado, o tumor sólido, existe o recurso da cirurgia, né? Enquanto que as leucemias é só o tratamento quimioterápico ou imuno, né, terápico. Então, quer dizer, é bem diverso, conforme o tipo de tumor, existe aí algumas alternativas, né, de tratamento. Só complementando, Miriam, porque a gente tem que lembrar, né, gente, que o problema todo é que muitos descobertos, quando eles já estão avançados, ou eles já têm metástase, então tudo vai depender também da etapa em que foi descoberto, se está no início, né, quando o tumor está desenvolvendo, se ele está avançado, é difícil falar. Eu acho que o médico, o clínico, né, ele tem uma experiência que pode agregar muito. Muitas vezes na academia a gente não tem essa vivência que o clínico tem no dia a dia dele lá junto com o paciente. Beatriz, você ia fazer outra pergunta? Beatriz parece que caiu. Para a próxima pergunta? Ixi, caí? Estou aqui ainda? Tá, vocês estão me ouvindo? Voltou. A internet hoje está complicada. Mas a pergunta é em relação à seleção dessas moléculas. Então, como que você escolhe essa molécula para um possível fármaco, né, anticâncer? Quais seriam esses primeiros testes realizados nessa molécula? Se existe um padrão nessa molécula e existe um padrão de teste inicial para ela, ou se isso varia de acordo com cada pesquisa? Bom, na verdade, eu teria que fazer muitos exemplos. O que acontece? Tem várias abordagens, né, que eles fazem, como, por exemplo, o chamado on-target e off-target. Muitas vezes, só um minutinho. Muitas vezes, o que acontece? Nesse processo, você tem o alvo, então, vou dar um exemplo. Você pega uma cascata de sinalização, escolhe uma interação, por exemplo, proteína-proteína, e ali você vai querer, dentro daquela cascata, algum composto que interrompa a via de sinalização celular. Então, existem vários ensaios bioquímicos com os isolados, que é o que a gente fala. Por exemplo, leucemias é muito comum ter um defeito na via
antiapoptótica. Então, já se tem, né, ensaios in vitro com as proteínas antiapoptóticas, onde eles fazem, né, teste de várias moléculas no ensaio bioquímico, para ver se interrompe aquela interação. Depois desse ensaio bioquímico, se é on-target, eles vão para uma célula, para um modelo mais complexo, e tenta, né, avaliar se essa molécula vai atuar no alvo. Então, para isso, tem os ensaios baseados em células, ensaios bioquímicos primeiro, ensaios de células. É preciso ver que esse composto, ele mate mais, vou colocar aqui de uma maneira bem simplista, a célula tumoral do que a não tumoral, a célula normal. Para isso, existem vários modelos celulares disponíveis. Inclusive, existem modelos in vitro que mimetizam, usando células humanas com muita acurácia, né, com muita preditibilidade esses efeitos, não é? Então, uma vez que você passa por essa etapa in vitro, ensaio bioquímico, in vivo, modelo baseado em célula, vai para o modelo in vivo, animal, né? Aí tem várias etapas, né? Para cada tipo de avaliação é feita, então, a parte toda de toxicologia, né? O estudo farmacocinético, farmacodinâmico, e depois esses modelos só vão aumentando de complexidade. Inclusive, é interessante a gente focar aqui que hoje em dia existe uma vertente muito grande nessa parte de desenvolvimento de ensaios que preconizam o uso de células humanas no lugar do uso de animais, em respeito ao chamado 3Rs. Vocês já ouviram falar desses 3Rs, né? Redução, refinamento e substituição dos modelos animais, justamente por causa da diferença entre espécies. Então, vocês vão ver nossa, gente, é muito vasta essa área, principalmente na parte de câncer, porque tem modelos 2D, modelos, né, de cultivo celular, né, 2D, 3D, esteroides, né, microchips, órgãos em microchip. Então, assim, existe uma variedade muito grande. Então, deixa eu ver se eu acabei divagando muito. Qual que é a pergunta central? É exatamente isso, professora. É o que escolher, né? Como escolher a Isso, como que são selecionadas. Então, por exemplo, só para finalizar, a escolha da molécula ela é feita em relação, inicialmente, valores de C50. Você determina a concentração que mata 50% daquelas células, num painel grande de células humanas, né, em comparação com a célula não tumoral, e quanto maior é esse índice de seletividade, né, então essa molécula ela vai continuando. Se for uma molécula de origem sintética, o químico ele vai ver qual que é o grupo farmacofórico, ou seja, qual que é o grupo que está causando aquele efeito desejado, e vai mexendo essa molécula para quê? Aumentar a eficácia e reduzir a toxicidade. Aí, por isso, são vários conceitos em drug discovery, né? Composto hit, composto lead. Então, esse líder, né? Ele vai fazer uma série de compostos que vai sempre ser avaliado em relação ao quê? Ao efeito em célula IC50, maior na célula tumoral do que na célula normal, e depois a dose, e aí segue para o modelo in vivo. Né? Aquele que tiver menor toxicidade, é claro que vai olhar cardiotoxicidade, nefrotoxicidade, né, neurotoxicidade, e essa molécula que vai tendo menores efeitos, é lógico que a gente não tem um fármaco perfeito. Por exemplo, a cisplatina. Na prática clínica, a cisplatina, a carboplatina, ainda é extremamente utilizada. Qual que é o problema dela? É a neuropatia periférica, tá? Além do problema de nefrotoxicidade. E olha que é um fármaco que está no mercado desde a década de 50. Então, assim, os quimioterápicos ainda são os mais utilizados, apesar de que, dependendo do tipo de tumor, você vai poder usar, né, os anticorpos, né, essas medicações, né, esses fármacos que já são mais atuais, não é isso, Miriam? Mas que eles são, que a gente fala que é um target, né, eles foram desenhados para atuar numa via de sinalização específica. Mas qual que é o grande problema? Resistência. Porque logo a célula consegue reverter isso e continuar proliferando. É um desafio muito grande. É que, na verdade, quando se usam esses anticorpos, né, são, em geral, não posso dizer que para todos, mas é quando a gente o clínico sabe que aquele tumor não vai responder bem ao quimioterápico citotóxico. Né? Então, ele vem com uma propaganda assim, não, é um tratamento para o câncer que não causa efeitos adversos. Não causa efeitos adversos, mas também não faz o que deveria fazer, né?
porque são tumores que respondem pouco à quimioterapia citotóxica. Bom, enfim, assim, resumidamente, é bastante complexo e vai depender do comportamento, né, desses tumores. Nós estamos abertos a responder essas perguntas todas sobre câncer, né, na medida em que é da nossa compreensão, naturalmente, para fármacos antitumorais, mas a nossa mesa redonda, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Ela foi aqui instituída para que a gente discutisse não é só a inserção da oncologia experimental no desenvolvimento do país, na sociedade, mas, na verdade, da pesquisa em geral na sociedade. Né? Como é que se pensa nas políticas públicas de um país, no crescimento de um país, renegando a ciência, né? Renegando o investimento à ciência. Então, se nós, com os poucos recursos que temos, conseguimos fazer alguma coisa, poderíamos fazer muito mais se houvesse esse investimento. Inclusive, de fazer associações com gente fora do país, sem problemas. Mas da maneira como nós estamos vivendo e do que vislumbramos aí para os próximos tempos, nós vamos deixar de colaborar com o desenvolvimento do país, né? Porque nós estamos aqui formando profissionais, nós estamos formando gente, nós poderíamos participar aí de uma política onde as indústrias farmacêuticas investissem, ou pelo menos poderiam abraçar as nossas conquistas para ir adiante com elas, né? Mas nada disso está sendo incentivado, é muito pouco, é insípida, né? Esse investimento. Em outras palavras, nós continuaremos a ser colônia, né, dos países do primeiro mundo. Nós vamos depender deles para tudo, inclusive para novos medicamentos, né? Essa é a dificuldade maior e neste momento, pior que há anos atrás. Eu complemento aqui, né, Miriam? Eu acho que todos nós vivemos no Vale da Morte. Eu achei essa Exatamente. Né? Eu achei muito interessante, porque justamente na hora que você encontra alguma coisa que é promissora, alguma molécula promissora, mas você não tem quem leve isso, que invista, porque é um investimento extremamente elevado, que vocês viram, não é? E eu estou no Vale da Morte, você também, infelizmente. E essa questão do investimento é uma política. Vocês vejam, no período que eu fiquei nos Estados Unidos, no grupo de Drug Discovery para câncer, o meu chefe, ele foi vice-presidente da Abbott. Eu achei interessante, assim, ele tinha um grupo numa universidade, né, lá numa universidade privada, na Vanderbilt University, mas ele tinha uma conexão com os grupos, com as farmacêuticas lá. Então, ele já tinha uma molécula que ele já repassava, ele já tinha uma patente, e a gente patenteia, aí você não tem dinheiro para manter o pedido. Aí você não consegue fazer o registro internacional, e o governo, né, não entende isso. Isso, gente, isso é uma política voltada, prioritária, isso, é estratégica. Olha só, você ter, igual o caso do Captopril, acho que a maioria aqui deve lembrar, né? O Captopril foi isolado aí de veneno, né, de uma cobra brasileira. Aqui não houve, então, né, esse investimento que deveria ter sido feito, né, foi patenteado fora do país, e hoje vocês veem, é um medicamento que gera milhões de dividendos, que a gente compra aqui, né, um antipertensivo. Então, é muito interessante a gente ver que quebra-pedra e outras moléculas, outras plantas que geraram medicamentos de uso no mundo inteiro, que deixam essas indústrias riquíssimas e poderia ter investido em desenvolvimento no nosso país, geração de empregos. Isso fica só a gente tentando, né? A gente forma, né? Formação de recursos humanos é o que a gente faz com a maior
maior dedicação, né? A gente está aqui na universidade querendo realmente desenvolver o país, mas o governo ainda não entende, né? Então, eu realmente me vejo no Vale da Morte, infelizmente, eu me vejo no Vale da Morte. Você não tem indústrias brasileiras, né, e nacionais que queiram investir na sua ideia, né? Existe um exemplo aqui da professora Maria Helena, lá, ela já é aposentada, ela isolou um peptídeo, né, que é usado para o priapismo, e hoje ela já tem uma indústria, Bioseus, que comprou a patente e está fazendo os estudos clínicos. Então, isso é muito bacana. Ela conseguiu sair do Vale da Morte, né? Ou seja, ela aposentou, e eu acredito que ela vai conseguir um produto acabado. Então, assim, a gente continua acreditando, igual eu falo para vocês, eu triei mais ou menos 6.000 substâncias para achar uma com atividade interessante. E o investimento agora para o químico farmacêutico, para ele fazer a mudança na molécula. A gente está esperando dinheiro de recurso, né, recurso humano, recurso financeiro, e o governo, né, achou ótimo, até essa apresentação que eu trouxe para vocês, foi de um PP-SUS que eu tinha, né, veio um representante do Ministério da Saúde, maravilhoso, achou ótimo o projeto, mas e aí, qual que é o acesso que eu vou ter para levar essa minha pesquisa para frente? Esse é o nosso desafio. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dos resultados, das coisas que nós trouxemos e um pouco da discussão. Gostaria de agradecer, professoras, pela participação. Nós passamos aí um pouquinho do tempo. Pedir desculpa pelos problemas com a internet que nós tivemos hoje, mas foi uma troca maravilhosa, uma discussão que espero que tenha enriquecido aí para todo mundo. Eu gostaria de perguntar se as senhoras autorizam compartilhar com os cursistas os e-mails para eventuais dúvidas, para eles entrarem em contato. Eu acho que vai ser ótimo. Sim, sem dúvida. Eu agradeço de novo e me desculpem aí, mas olha, caiu um raio aqui que tudo se... Desculpem aí pelo atraso, eu acho uma ótima oportunidade, porque por mais que a gente não tenha recurso, a gente se vira e continua, a gente não desiste nunca, não é? Eu falo porque o meu recurso é pouco, mas eu acho que foi muito eficiente os resultados que eu tive com tão pouco recurso, né? Se tratam de bilhões para identificar uma molécula boa, eu estou com alguns milhões, nem talvez não chegue nem a $1 milhão, nem 500 mil, né, $1.000, mas a gente já tem um resultado. E graças ao quê? Porque a gente estuda muito, a gente investe, no pouco que a gente investe, a gente arruma estudantes que querem abraçar a causa, e nada disso seria possível realmente ser estudante. Então, a academia, ela vai continuar, sim, dando grande contribuição, e essa contribuição é graças a vocês aí que estão nos assistindo, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada, professoras. Obrigada a todos. Eu que agradeço.